Ok, então, pessoal, uma boa tarde. Teremos agora a segunda palestra desta tarde. TDAH na Rede Municipal de Educação de Londrina. Para esta palestra, convidamos a professora Cristiane Sola Rogério, que é gerente da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Que bom estar nesse evento de novo com vocês. Teve uma turma ano passado, né? Estou sempre passando por aqui todos os anos, né? Turma nova, gente animada, que bom, né? Ver vocês aqui prontos para ouvir a gente um pouquinho, tá? Vim contar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente desenvolve na rede municipal de educação, nos centros de educação municipal infantil e nas escolas de educação e de ensino fundamental fase 1 da rede municipal de educação infantil. Então, a gente trabalha com as crianças pequenininhas, tá? Da creche até o 5º ano do fundamental, fase 1, tá? Então, lá na rede municipal, a gente tem um trabalho com a educação especial numa perspectiva de educação inclusiva. Hoje vocês já ouviram o Diogo, que trabalha lá no núcleo e trabalha com as escolas estaduais, também nessa perspectiva de uma educação inclusiva. E na educação inclusiva, a gente procura olhar para as pessoas e não para o diagnóstico das pessoas, tá? Não para os laudos, a gente olha para as pessoas. Cada pessoa tem o seu jeitinho de ser, né? Quando eu olho para vocês aqui, eu vejo que não tem ninguém igual. Cada um é de um jeito, porque é assim que é a humanidade, né? Ela é diversa. E dentro de toda essa diversidade, a gente tem pessoas que têm desenvolvido alguns transtornos que são da área de saúde mental. Um desses transtornos é o tema aqui, né, desse encontro de vocês, que é o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Significa que essa pessoa tem uma doença? Não. Significa que essa pessoa precisa ser tratada de uma forma diferente? Em algumas situações, a gente precisa pensar em estratégias diferentes, como no caso da escola, que é o que vocês estão estudando aqui, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre quais são as características das pessoas que têm o TDAH e de que forma a escola pode colaborar para que o processo educacional da pessoa com TDAH tenha sucesso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. É Júlia, né, Júlia? Pode passar. Então, a gente, muitas vezes, quando fala de TDAH, a gente pensa assim, é aquele estudante, olha lá a imagenzinha que eu trouxe, né? Aquele estudante que não presta atenção. Mas não é só isso, tá? TDAH pode ter a característica da desatenção, mas ele pode trazer outras características junto com ele. Pode passar, Júlio. Então, olha lá, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno que? Neurobiológico. Então, é o jeitinho que o cérebro daquela pessoa funciona. Não significa que isso é pior ou melhor do que um outro funcionamento. Só significa que é um funcionamento diferente, tá?
que tem aí causas que podem ser genéticas, que aparece na infância e que frequentemente acompanha essa pessoa durante toda a vida dela. É um quadro que apresenta, além da desatenção, né, da distração, que a gente começou conversando, mas também inquietação, uma impulsividade. A impulsividade aparece bastante nos casos de paciente com TDAH e é uma característica que muitas vezes as pessoas no senso comum não mencionam, falam, o TDAH ele é desatento, ou ele é agitado. E ponto. Não. Tem outros sinais aí e a impulsividade é um sinal importante, tá? Pode passar, Júlia. É uma condição crônica em algumas pessoas, tá? É crônico. Maior prevalência nas crianças em idade escolar, por quê? Porque é onde os comportamentos começam a aparecer. Mas muitas pessoas vão levando isso, né, por toda a vida. Então, aparece na idade escolar. Neurocomportamental, estima-se que de 5 a 8% da população em idade escolar pode ter o TDAH, e em 50% das crianças com TDAH, os sintomas persistem até a idade adulta. Pode passar, Júlia. Existem fatores aí, pré e perinatais, né? Então, as pesquisas, elas têm apresentado como possíveis causas do TDAH, problemas na gravidez ou no parto, exposição de determinadas substâncias, outras complicações de saúde, outros fatores também, como danos cerebrais, enfim, são diversos fatores que vocês podem observar aí que podem causar o TDAH. Então, não é um fator só, né? Que as pessoas falam assim, porque o meu pai é TDAH, eu sou TDAH, fator genético. Não é só isso. Muitos outros fatores podem causar aí o TDAH, tá bom? Pode passar. Então, aí falando um pouquinho, né, da neuroanatomia e neurofisiologia, não é muito a minha área, mas a gente estuda um pouquinho para a gente entender, e é importante que todo mundo entenda como funciona, tá? Quando faz a imagem do cérebro da pessoa com TDAH, o que os médicos que fazem essa imagem relatam para nós? Que as pessoas, ou elas tiveram traumatismos, tumores ou doenças na região frontal orbital, a parte anterior do cérebro, logo acima da região dos olhos, né? E que começam a apresentar sintomas parecidos com TDAH, tá? Então, eles falam dessa área específica, tá? Então, em alguns casos de traumatismos ou tumores, também pode trazer aí o TDAH, tá? Pode passar, Júlia. E aí, falando dos neurotransmissores, é aquilo que eu falei no começo para vocês. É o funcionamento do cérebro da pessoa que é daquele jeito, tá? Então, você vai falar assim, TDAH tem cura? Né? Se eu tomar um remédio, eu vou me curar do TDAH? Não é assim que funciona. Existem medicamentos que auxiliam aí na atenção, na impulsividade, nessa agitação, eles auxiliam. Mas não são remédios que vão fazer com que a pessoa deixe de ter o TDAH. O que acontece em 50% dos casos é que as pessoas vão desenvolvendo estratégias para que aqueles sintomas não prejudiquem tanto a sua vida escolar ou a sua vida de forma geral. Por isso que a prevalência é maior em crianças e 50% dessa população com TDAH
carregam os prejuízos para a vida adulta, porque às vezes não houve uma terapia, não houve um tratamento, não houve, né, uma intervenção adequada naquele caso. Quando há uma intervenção, quando há uma possibilidade, as pessoas vão buscando estratégias para conviver com o TDAH. É isso que a maioria dos TDAHs fazem, tá? E, como eu falei para vocês, também existem os fatores genéticos, lógico, né? Eu costumo brincar, né? Eu falo assim que as frutinhas, elas não caem longe do pé, né? Lógico que a gente puxa e herda umas coisas dos nossos pais, dos nossos avós, né? E o TDAH é algo que também pode carregar aí uma herança genética, tá bom? Pode passar, Júlia. E aí a gente vai para os tipos de TDAH, porque nem todo TDAH é igual. Como não tem ninguém aqui igual um ao outro, né, nem em lugar nenhum, também não há TDAH um igual ao outro, autista um igual ao outro, deficiente intelectual um igual ao outro, não existe, as pessoas são diferentes. E dentro dessa característica aí, das diferenças no TDAH, a gente tem, pode passar, Júlia. A gente tem o TDAH com predomínio do sintoma da desatenção, então o cara que é só muito desatento, e aí nesse público dos desatentos é onde a gente tem a maior taxa de prejuízo acadêmico, né? O que é o prejuízo acadêmico? As dificuldades na escola. Às vezes perdeu série, reprovou série, teve muita dificuldade para avançar nos estudos, não conseguiu concluir. Então, esse público mais desatento é o público que tem maior prejuízo acadêmico. O TDAH, com o predomínio do sintoma da hiperatividade com a impulsividade, é o público com a maior taxa de rejeição, né? É o cara que não é popular frente aos colegas, porque ele se torna chato, porque ele mexe muito com o outro, porque ele cutuca muito, porque ele fala muito, porque ele levanta muito, porque ele conversa muito. Então, ele às vezes acaba com esse comportamento e incomodando os colegas, e aí ele acaba se tornando o chato da galera. Então, a gente também precisa entender, né, que esse colega muitas vezes apresenta esse comportamento porque ele não tem o controle inibitório desses comportamentos. Não faz porque ele quer, mas porque ele é assim que o cérebro dele funciona. E vocês estão rindo porque vocês estão lembrando de alguém, né? Porque todo mundo tem um amigo mais agitado, um primo, um irmão, né? E daí eu vou falando e vocês vão lembrando, né? Da pessoa. Eu também tenho, tá? Também tenho colegas no meu trabalho que têm essas características. O TDAH combinado. O que é o TDAH combinado? Apresenta uma elevada taxa de prejuízo acadêmico, maior presença dos sintomas de conduta, de oposição e de desafio. Então, é aquela pessoa que ele, além de desatento, ele é agitado, ele é impulsivo, então ele perde informações, ele não consegue se concentrar tanto pela agitação como pela falta de atenção, e aí ele vai acumulando prejuízos durante a vida escolar dele toda e durante a vida dele toda, até nos relacionamentos, as pessoas, que acaba ficando mais difícil. Então, por isso a importância da gente entender as diferenças entre as pessoas para a gente conseguir conviver e apoiar o outro dentro das suas condições e características, tá? Pode passar, gente. Quais são daí os principais sintomas do TDAH? Pode passar, Júlia. As figurinhas já vêm mostrando, né? Um pouquinho desses sintomas, mas a gente traz aí dificuldade de prestar atenção a detalhes,
ou errar por descuido em atividade escolar, profissional. Então, é aquela pessoa que ela pode vestir a camiseta do avesso de manhã e não perceber que vestiu. Ela pode, numa alternativa de múltipla escolha simples, por desatenção, escolher a opção errada. E não porque ela realmente não aprendeu aquele conteúdo, mas porque naquele momento ela não estava atenta para aquela resposta. Então, são coisas que podem acontecer na vida da pessoa com TDAH. Dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas, parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra. Em casos de crianças com TDAH, muitas vezes o professor lá na escola pode confundir, achar que essa criança não ouve, porque chama e ele não responde. Tipo, quando tá no estudar, eles estão pensando assim, a gente tá chamando, eles estão tipo olhando pro nada. E aí, às vezes, o professor pode achar que essa criança não está ouvindo bem, encaminhar essa criança para uma consulta com otorrino, porque acha que ela não está ouvindo bem, e, na verdade, ela não está atenta ao chamado do professor, tá? Pode passar. Júlia, fazendo favor. Dificuldade de organizar tarefas e atividades. É o aluno que evita se envolver em tarefas que exijam esforço mental, tem que pensar um pouquinho mais, eu já não quero. Perder coisas necessárias para tarefas e atividades. Ser facilmente distraído por estímulos alheios a tarefas e apresentar esquecimento em atividades diárias. Quando a gente lê essas características, esses sintomas, eu sei que vocês estão se movimentando, porque vocês estão pensando assim, eu tenho isso, eu faço isso, meu colega faz isso, então ele é TDAH. O que diferencia a pessoa que tem TDAH da pessoa que não tem TDAH, se todos nós, em algum momento, apresentamos esse sintoma? O que diferencia é a intensidade. Em algum momento você pode apresentar esse sintoma, mas não é sempre. Não é em todas as situações. Então, a frequência, a intensidade que isso aparece na sua vida, começa a causar um prejuízo para você. Um prejuízo escolar, um prejuízo de relacionamento, na família, com os colegas. Aí sim, a gente pode começar a pensar num TDAH. Agora, se isso acontece algumas vezes, é comum com todo mundo. Todo mundo esquece a chave em casa alguma vez, não é, gente? Todo mundo. Todo mundo, em algum momento, já colocou um par de uma meia e o outro de outra e não percebeu. Todo mundo, gente, em algum momento, tá? Agora, se isso acontece sempre, aí a gente vai pensar num TDAH. Pode falar. Uma delas é a interatividade, principalmente criança, ela é muito às vezes é interatividade. Sim, é o que eu falei para vocês. Há casos em que a pessoa com TDAH, ela é desatenta, há casos em que ela é hiperativa e impulsiva, e há os casos combinados em que ela tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, tá? Mas o que diferencia é a frequência e a intensidade que esses sintomas aparecem, tá? Opa, desculpa. Então, o TDAH pode ser confundido com autismo. Olha, parabéns, gente, pelas perguntas que vocês estão fazendo. A colega aqui na frente perguntou, o TDAH, então, pode ser confundido com autismo? Em muitas características, sim, ele pode ser confundido. E em diagnóstico, isso acontece com frequência, essa confusão. Porque realmente há sintomas que aparecem tanto em um transtorno como no outro transtorno.
O que vai diferenciar é que, por exemplo, no caso do autismo, há outras características que precisam estar evidentes, como a questão da dificuldade de interação social, a comunicação, né? Então, tem outras coisas que daí quem está fazendo o diagnóstico vai conseguir diferenciar. Mas sim, tem sintomas que aparecem nos dois transtornos. Só um pouquinho, deixa ela perguntar, depois pergunta, fala. Que quem tem TDAH tem uma dificuldade maior de sentir saudade da outra pessoa, esse fato? Isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Não tem a ver com o transtorno, pode falar. Ela perguntou se o indivíduo com TDAH sente menos saudade da outra pessoa. Não é uma característica. A diferença deles é só a hiperatividade mesmo? Ou não? Entre o TDA e o TDAH, a diferença é só a hiperatividade, tá, gente? Então, um apresenta as características de hiperatividade e o outro mais a desatenção, tá? Pode passar, Júlia, por favor. Então, na hiperatividade, é aquela questão do movimento corporal mesmo. Agitar as mãos, os pés, se mexe na cadeira, abandona a cadeira na sala de aula, não consegue ficar sentado, corre. No caso das crianças, eles escalam janela, até muro, né? Em situações assim, sempre apresentando comportamentos inapropriados, tá? Pode passar, Júlia. Tem dificuldade de brincar de forma silenciosa, frequentemente ele tá a 1000 por hora, ele fala muito, né? Fala o tempo todo, às vezes incomoda, né, o colega que está ao lado. Então, a gente vai vendo que é bem... Oi? Em todo lugar, professor. Em todo lugar. A gente, quem tem TDAH tem bastante dificuldade em ficar sem falar, né? Essa parte da hiperatividade, eles falam bastante mesmo. Pode passar, Júlia. E quando ele tem a característica da impulsividade, ele frequentemente dá respostas precipitadas, ele nem pensou, ele já está falando, já está respondendo, tá? Dificuldade de esperar a vez, então ficar na fila, para quem tem TDAH, é a morte, porque ele tem dificuldade de esperar a vez dele. Apresenta constante dificuldade de conseguir controlar o comportamento e não entrar no assunto da outra pessoa. Então, tem dois conversando, ele atravessa o assunto e entra. Então, assim, essa dificuldade do controle inibitório é muito forte em quem tem TDAH com essa característica da impulsividade. Pode passar, Júlia. E aí, para fazer o diagnóstico do TDAH, a gente precisa do quê? De uma equipe multidisciplinar. Então, a gente achar que simplesmente a gente vai ler lá no Google os sintomas do TDAH, ou vai ouvir a Cris aqui falando dos sintomas do TDAH, e a gente vai sair daqui achando que a gente tem TDAH, tá errado, né? Quem é que faz o diagnóstico do TDAH? Uma equipe multidisciplinar composta aí por um médico, por um psicólogo, muitas vezes o fonoaudiólogo também, quando há dificuldade aí na comunicação, né? Um terapeuta ocupacional, enfim. É uma equipe multidisciplinar que precisa ver esse indivíduo e fechar esse diagnóstico.
Hoje, muitos médicos, tanto da área da neurologia como da psiquiatria, estão aptos a fechar esse diagnóstico e fecham esse diagnóstico. Porém, uma equipe multidisciplinar pode pensar em sugestões terapêuticas para que essa pessoa possa melhorar essa sintomatologia toda, né? Porque a gente não pode pensar hoje só em medicação, né? Quando a gente recebe um diagnóstico de TDAH, a gente precisa sempre pensar na terapia, né? E em alguns casos, dependendo da intensidade da frequência, associado à medicação com a terapia. Mas a gente não pode pensar em não cuidar, não tratar do TDAH. Porque se a gente não trata, não cuida, a gente arrasta esses sintomas e intensifica ainda mais e carrega isso com prejuízos para a idade adulta. Pode falar. Esse processo de diagnóstico, quanto tempo mais ou menos dura? Sabe? Vai depender muito da disponibilidade dos profissionais que estão atendendo a pessoa para esse processo diagnóstico. Mas é possível fechar o diagnóstico com algumas sessões de avaliação, tá? Pode falar. Como que a gente chega no estágio, uma música, uma palavra, ele pode ter TDAH, a gente chega, o que faz quando o pai não aceita? Ótima pergunta. Hoje aqui a gente está repleto de perguntas bem importantes. Parabéns. Gente, quando a gente, enquanto professor, eu sou professora, sou pedagoga, né, trabalho na rede municipal já há algum tempo e já precisei fazer essa fala com alguns pais. Então, quando a gente observa que o aluno da gente está apresentando todas essas características, a primeira coisa que o professor precisa fazer é procurar a equipe de apoio da escola para esse caso. Não o professor ir diretamente para a família para falar sobre isso. Porque, às vezes, pode acontecer a situação do pai não enxergar o filho da mesma forma que o professor enxerga. E aí pode haver um conflito entre professor e família. E a gente não quer isso. A gente quer que professor e família trabalhem juntos para que aquele aluno possa avançar. Então, a melhor opção é o professor procura a sua equipe de apoio na escola. Quem é a equipe de apoio do professor na escola? É o coordenador pedagógico, é o professor do atendimento educacional especializado. Então, vai procurar a equipe de apoio da escola onde você trabalha e essa equipe de apoio vai olhar para essa criança, vai pensar numa avaliação pedagógica das necessidades educativas desse aluno e conversar com a família. Não diretamente o professor, mas a equipe responsável lá na escola, tá? Esse é o melhor caminho. E o caminho que essa equipe faz é de uma conversa nunca com falas em diagnóstico, mas falas nos comportamentos do aluno. Então, a gente vai olhar para o aluno, a gente vai olhar para as características que ele está apresentando na escola, se tem prejuízos para esses prejuízos, para essas dificuldades também. E aí, essa equipe de apoio vai conversar com a família nesse viés. Olha, verificamos que o seu filho está apresentando essa e essa situação aqui na escola. E aí, orientar a família a procurar um atendimento para que ele seja avaliado, tá? Mas nunca o professor diretamente com a família, sempre a equipe. Pode falar. Algumas vezes, quando vai ter essa conversa, às vezes os pais não aceitam e acabam tirando da escola municipal e leva para particular. Alguns casos, né? Hoje a gente vê um movimento um pouco contrário disso. Tira do particular e traz para o município.
Mas pode acontecer da família não enxergar da mesma forma que a escola está enxergando, e a família tem total direito de mudar o filho de escola se ela não está contente com aquela abordagem, tá? Mas o que a gente pode fazer enquanto escola é um trabalho de convencimento da família. E aí, de novo, eu reforço que nunca é o professor de sala de aula direto com a família, mas uma equipe de apoio pedagógico que conversa com essa família, tá bom? Pode passar, Ju. E falando das principais consequências, então, do TDAH, né, tanto na escola como depois para a vida dele, é que pode acontecer um baixo desempenho escolar e profissional na idade adulta, uma dificuldade de relacionamento, baixa autoestima, porque ele às vezes confunde muitas coisas, erra muitas coisas, e isso vai causando aí um prejuízo na autoestima também. Interferência no desenvolvimento educacional e social, predisposição a outros distúrbios psiquiátricos. Então, quando a gente não trata, isso pode evoluir para quadros de comorbidades, ou seja, o TDAH e mais algum outro distúrbio ou transtorno, tá? Pode passar, Júlia. Já falamos das características, pode passar. Pode passar, Júlia. E aí, quando há situações de comorbidades, como eu falei para vocês, né, associado o TDAH com outros transtornos, geralmente ele é associado com o transtorno disruptivo, né, o transtorno de conduta ou o transtorno opositor desafiante. Então, 30% a 50% dos casos de comorbidade são com esses transtornos. O TDAH também pode vir aí associado a uma depressão de 15% a 20% dos casos, ou também com transtorno de ansiedade em 25% dos casos, e também abuso ou dependência de álcool e drogas entre 9% a 40% dos casos. Por isso que é importante tratar, para não chegar numa situação de comorbidade. Pode passar, Júlia. E aí, como que faz o tratamento, né? Como é que a gente trata o TDAH? Primeiro, é chegar no diagnóstico, né, exato dessa situação. E esse diagnóstico, ele é clínico, não existe um exame. Você vai lá fazer um exame de sangue ou um exame de imagem que vai dizer que você é TDAH. O exame de imagem, ele pode mostrar para o médico onde estão as áreas mais imaturas, no caso do TDAH, do cérebro, mas ele não vai dizer tem TDAH, né? Então, esse diagnóstico, ele é clínico. Então, você vai na consulta, né? Ou você vai em consultas com uma equipe multidisciplinar e eles vão observar características, né, da pessoa. E aí, nessa observação, existem questionários, inventários que são preenchidos, né, padronizados mundialmente. E aí, através dessa investigação, o médico chega ao diagnóstico. Vai conversar, no caso dos estudantes que a gente atende na rede municipal, existe um fluxo já estabelecido, que daqui a pouco eu vou contar para vocês como que funciona, mas uma conversa entre o médico, a família e a escola para chegar nesse diagnóstico é super importante, tá? Avaliações e testagens, né, como eu falei para vocês, dos questionários, dos inventários e tudo mais, e um planejamento do tratamento. Por isso que é importante ser com uma equipe multidisciplinar, porque aí a gente não vai pensar num tratamento só medicamentoso, a gente vai pensar num tratamento com terapia, porque a pessoa precisa aprender a lidar com o seu jeito de ser. É assim que ela é assim que ela vai ser para sempre, então ela precisa aprender a lidar
com esse jeito de ser, que estratégias, que intervenções eu vou fazer para que essa pessoa consiga conviver bem com o seu jeito de funcionar, tá bom? Pode passar, Júlia. Então, para tratamento, existem aí medicamentos, né, estimulantes, antidepressivos, antihipertensivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, mas tudo isso orientado pelo médico que vai entender esse paciente para poder pensar na melhor alternativa. E as terapias, que a psicoterapia e uma abordagem psicopedagógica também, tá? Então, no caso dos alunos, né, dos estudantes com TDAH, o psicólogo, né, o acompanhamento do psicólogo é importante, mas do psicopedagogo também, porque o psicopedagogo ele vai buscar, junto com esse estudante, estratégias para que ele consiga ter sucesso aí no processo educacional dele, tá bom? Pode passar, Júlia, é isso. Aí a evolução, né? Porque a gente sabe que tem 50% da população com TDAH que carrega aí as dificuldades para o resto da vida. Então, a gente, durante um tempo, acreditou aí, né, que o TDAH melhorava no final da adolescência. Mas a gente hoje sabe que 30% a 70% vão apresentar os sintomas lá na idade adulta. E essas pessoas, elas têm um maior índice de reprovação escolar. Por isso que é importante a gente ter um acompanhamento com o psicopedagogo lá na escola, né? Com um professor do atendimento educacional especializado. Na rede municipal, a gente atende o TDAH nas salas de recurso. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês daqui a pouco. Mas é importante que esse aluno ele tenha apoios para que ele não reprove por conta do TDAH. Mas nas estatísticas a gente ainda observa que o maior número é de alunos com TDAH. E o prognóstico pior está associado quando ele tem outros transtornos. Pode passar, Júlia. Aí, obrigada. E aí, na rede municipal, como a gente faz esse atendimento? Os estudantes que têm aí sinais de TDAH, eles passam por uma avaliação pedagógica, tá? A nossa avaliação hoje, ela é essencialmente pedagógica. Por quê? Qual que é o papel da escola? O papel da escola é identificar as necessidades educacionais especiais desse estudante. Então, a nossa avaliação, ela não é psicológica, né? Ela não é psicoeducacional, ela é pedagógica. Que a gente vai olhar para aquilo que o estudante precisa ali no ambiente da escola, para que ele tenha um processo melhor de sucesso mesmo aí nas aprendizagens, tá? Então, a gente vai olhar para o aluno. Então, o profissional do atendimento educacional especializado, que é o professor das salas de recurso no município, ele vai fazer essa avaliação pedagógica. Ele vai olhar para esse aluno na sala de aula, no recreio, na educação física, individualmente ele vai chamar esse aluno, vai aplicar algumas provas com esse aluno, né? Algumas atividades para verificar que noções esse aluno já tem, né? Das questões de desenvolvimento e também acadêmicas. Vai conversar com a família desse aluno numa entrevista, vai conversar com o professor desse aluno numa entrevista. E aí ela vai juntar todas essas informações numa avaliação para pensar qual é a melhor alternativa para que o professor em sala de aula possa trabalhar melhor
com as características desse aluno. E aí a gente tem um público que às vezes é necessário fazer, pedir para a família um acompanhamento na saúde. Então, quando é necessário, a gente usa um fluxo que foi estabelecido entre a educação municipal e a saúde municipal, onde esse professor fez essa avaliação, ele faz um relatório dessa avaliação, anexa um documento que é específico da Unidade Básica de Saúde do município, com as informações que a saúde precisa sobre esse estudante. E aí esses 2 documentos vão com a família para a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência desse aluno. E aí, lá na Unidade Básica de Saúde, começa a investigação da saúde. Primeiro com o psicólogo, e aí depois, se necessário, vai para o CAPS infantil, onde a gente tem o psiquiatra, tá? Infantil. Então, se necessário, porque nem todos os casos a gente vê com essa necessidade, mas os casos que têm essa necessidade, eles seguem esse fluxo no município, tá? E aí o estudante que tem necessidade de atendimento complementar, eles são atendidos nas salas de recurso multifuncional do município, em atendimento educacional especializado, no horário inverso ao escolar. Então, ele vai na escola de manhã, ele vai para a sala de recurso à tarde. Ele vai na escola à tarde, então ele vai algumas vezes na semana na sala de recurso de manhã, tá? Então, sempre em horário inverso. Além da sala de recurso, esse profissional do atendimento educacional especializado realiza um trabalho colaborativo com o professor lá da sala de aula para elaborar um plano de ensino individualizado para esse aluno. Então, todos os alunos que têm transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade na rede municipal, eles passam por essa avaliação, eles recebem o atendimento complementar na sala de recurso e eles têm um plano de ensino individualizado, tá? Então, a mesma atenção que é dada para alunos com deficiência, autismo, altas habilidades, superdotação no município, é dado também para o aluno com TDAH. Por quê? Porque o Paraná entende dessa forma o atendimento desses estudantes, tá? Então, é dessa forma que o município também trabalha. Pode falar. Não entendi. A lei federal, ó, a amiga aqui perguntou se os outros estados da federação não entendem isso, tá? Não entendem dessa forma. É que a Lei Nacional do Atendimento do Aluno com TDAH, ela não especifica que tipo de apoio escolar esse aluno precisa. Ela só especifica que ele precisa de apoio, que a escola precisa dar um apoio específico para ele, mas ela não especifica o tipo de apoio. Então, cada rede se organiza conforme a sua realidade e os apoios existentes naquela rede. Então, no município, a gente entendeu que o TDAH precisa dessa atenção, como os outros alunos da educação especial também precisam, tá? Então, a gente tem atendido dessa forma, tem funcionado até o momento, e eu destaco para vocês, não são todos os estudantes que têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade que precisam desses apoios. Há estudantes que já aprenderam a lidar com o seu TDAH. E eles acompanham e não tem prejuízo acadêmico nenhum. E depende muito da sintomatologia também. Porque às vezes eu sou só muito agitado, mas eu aprendo com facilidade. Mas se eu também sou desatento, aí fica mais difícil, eu perco informações. E aí, quando eu perco informações, eu preciso de ajuda, né? E é onde a escola precisa entrar com apoio para esse estudante, tá?
Então, na rede municipal, a gente tem trabalhado dessa forma, até o momento tem funcionado bem, porque a gente tem olhado para cada indivíduo. Eu costumo dizer que o trabalho de educação especial na rede municipal, ele é artesanal, porque a gente olha pessoa por pessoa e qual é a sua necessidade. E aí a gente trabalha em cima disso, sem olhar tanto para laudo, sem deixar que esse laudo rotule as pessoas, porque todo mundo tem direito de ser como é, né? A gente só precisa entender o que a pessoa precisa para poder fazer o apoio necessário. Pode passar, Júlia. Aí tem algumas orientações para os pais, vocês só vão me alertando do horário, tá bom, Tiago? Porque é até as 5? Ah, tá bom. Obrigada. Então, tem algumas orientações que a gente costuma dar para os pais, tá? Que eu acho que é importante destacar aqui, porque, inclusive, algumas pessoas fizeram perguntas a respeito do comportamento dos pais nesse processo, tá? Então, é sempre importante reforçar para a família o que esse estudante tem de melhor. Porque o que é muito comum a gente ver nas escolas, no geral, quando a gente chama o pai para falar o que não está dando certo. A gente chama o pai para falar que ele tirou nota baixa, que ele está conversando muito na sala, que ele não para quieto, né, que ele foi para a sala da diretora não sei quantas vezes. Então, o que a gente precisa mudar nessa perspectiva? A gente precisa mostrar para as pessoas o que as pessoas com TDAH, o que as pessoas com autismo, o que as pessoas com deficiência, né? O que elas têm de melhor. Porque todo mundo tem habilidades. Todo mundo tem habilidades, todo mundo tem potencialidade. Então, a gente precisa olhar para essa potencialidade e a gente precisa, muitas vezes, fazer a família enxergar essa potencialidade, porque, às vezes, a família também não enxergou. Então, chamar o pai para falar daquilo que a gente observou que é possível. Aquilo que a gente observou que ele vai precisar de ajuda, mas também aquilo que a gente observou que ele tem muita condição. Então, é importante reforçar isso com a família. Reforçar com os pais para que eles não comparem um filho com outro filho, porque isso também é muito comum. E os pais não fazem isso por mal. Na dinâmica familiar ali, acaba comparando um filho com o outro, né? E quando você tem um filho que é mais agitado e é mais impulsivo, acaba que acontecem mais situações com esse filho, né? Acaba que ele é chamado mais a atenção. E se o irmão dele for tranquilinho, né? Não tiver TDAH, né? For super atento, né? For super quietinho, o que vai acontecer? Vai acabar acontecendo algum tipo de comparação. Então, é importante a gente alertar os pais quanto a isso, tá bom? Conversar sempre com a criança sobre o que ele está sentindo, porque quando a gente conversa sobre o que cada um está sentindo, sobre as emoções, sobre os sentimentos, e isso eu não falo só para o aluno com TDAH, a gente precisa trabalhar isso com todos os alunos. Quando a gente fala sobre sentimento e a gente permite que o aluno também expresse o seu sentimento e fale sobre isso, ele vai conseguir identificar momentos em que ele está mais agitado, momentos em que ele está mais impulsivo, momentos em que ele está mais desatento, mais nervoso. E aí ele vai conseguindo identificar, ele vai conseguindo também controlar. Ele vai conseguindo não
ter tanto prejuízo social e acadêmico, porque ele consegue perceber os momentos em que ele está um pouco mais agitado ou mais nervoso, tá? Então, é importante falar sobre isso. Aprender a controlar a impaciência, porque a pessoa com TDAH, ela não consegue esperar a vez, ela é impaciente sim, não consegue esperar o tempo do outro. Então, se eu falo disso, se eu falo de sentimento, eu consigo também ajudar ele nesse controle aí inibitório. Estabelece regras e limites, estabelecer as regras e limites dentro de casa, mas tenha atenção para obedecer também, né, fora. Então, onde começa, né? Sempre dentro de casa. Então, se a família vai estabelecendo horários, limites, colocando regra, aí vai trabalhando isso em parceria com a escola, e a escola em parceria com a família, aos poucos aquele indivíduo vai melhorando a sua condição, tá? Pode passar, Júlia. No estudo, é importante não sobrecarregar a criança com excesso de atividades extracurriculares, tá? É importante ele ser supervisionado, e ele pode ser supervisionado por um colega, ele pode ser supervisionado por um irmão mais velho, em casa, né? E também pelos professores na escola, né? Ter um contato mais próximo com os professores para acompanhar melhor o que está acontecendo na escola. E todas as tarefas têm que ser subdivididas em tarefas menores. Então, o que acontece muitas vezes é que leva aquele monte de tarefa para casa e aí a família só cobra, faz a tarefa, né? E aí, às vezes, para o estudante que tem TDAH, isso é muito difícil, porque ele se perde naquela quantidade de exercícios. Então, a gente precisa ensinar a família a dosar como a gente dosa lá na escola. Então, se lá na escola a professora está dando uma questão de cada vez para ele, ela vai orientar a família lá na tarefa a dar uma questão de cada vez para ele também em casa, tá? Por isso que essa parceria entre escola e família é super importante. Pode passar, Júlia. Dar instruções diretas e claras para o aluno com TDAH é super importante. Então, se você tem um aluno com TDAH e você dá uma instrução geral para a turma, para esse aluno, você vai ter que ir lá na carteira dele e dar uma instrução específica para ele. Só que a instrução dele não pode ser igual da turma, porque ele precisa de uma instrução muito clara e direta daquilo que ele tem que fazer. Então, para ele tem que ser mais objetivo. E você vai precisar parcelar essa instrução muitas vezes. Enquanto que para a turma, você falou, abre a mochila, pega o caderno de português e começa a atividade número 2 da página 53 do livro de português. Para ele, muitas vezes, você tem que chegar perto dele e falar, abre a mochila. Agora, pega o caderno de português. Talvez ele tenha dificuldade de encontrar qual é o caderno de português. Talvez você vai ter que ir lá ajudar ele a identificar o caderno. Aí, porque nós estamos falando de crianças, certo? E aí, ele vai abrir o caderno e às vezes ele não sabe a página que ele tem que usar. Ele está perdido na página que ele tem. Talvez você vai ter que ajudar ele a identificar a página. E aí, você vai apontar para ele no livro qual é a atividade que ele vai fazer. E depois você vai explicar individualmente para ele. Numa tacada só, para ele você vai ter que ir lá parcialmente, uma coisa de cada vez, porque senão ele vai ficar perdido na instrução, tá? Estabelecer uma rotina clara,
consistente. Então, em casa, a gente pode estabelecer a rotina com o quê? A hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora do jantar, a hora do banho, né? A hora de arrumar a mochila da escola, arrumar a mochila da escola junto com ele, ver se não tem o recado da professora que ele esqueceu de te mostrar, né? Então, o trabalho da família do estudante que tem TDAH, ele é um trabalho com uma demanda um pouco maior. E na escola, na sala de aula, a demanda do professor com o aluno TDAH também é maior. Vai ter que levantar algumas vezes para chamar a atenção, não atenção de bronca, atenção dele voltar a atenção para a aula, né? Porque se toda hora eu der uma bronca no aluno que tem TDAH, ele vai ficar rotulado na sala de aula, a autoestima dele vai baixar, né? E ele não vai mais querer ir para a escola. E a gente vai ter evasão desse aluno ou a reprovação desse aluno. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele tenha. Muitas vezes a gente vai precisar voltar a atenção para a nossa aula de alguma forma, né? Evitando bronca. A atenção dele de uma forma positiva. Priorizar situações, porque como a gente tem que priorizar o que é mais importante, que ele saiba. Então, destaca o que é mais importante. Às vezes, a desatenção, ela causa uma lentidão na execução das atividades. Então, enquanto uma pessoa que não tem TDAH vai desenvolver 5 atividades naquele horário que você planejou, pode ser que o TDAH vai desenvolver 1 ou 2. Então, você tem que priorizar quais são as mais importantes para que ele desenvolva naquele momento, tá? E organizar e arrumar o ambiente, né? Para que ele consiga ter sucesso. Então, se eu me distraio com muita facilidade com todos os distratores que tem numa sala de aula, eu vou procurar posicionar esse aluno num lugar da sala de aula onde ele tenha menos possibilidade de se distrair. Então, se eu colocar ele perto da janela ou perto da porta, ele vai se distrair a todo momento, com o barulho da porta, a porta que abre, pessoa que passa no corredor, alguma coisa que aconteceu lá na janela, a borboleta que voou na janela, e tudo isso, né? Agora, se ele está mais perto de mim, evita, porque eu chamo ele para minha aula o tempo todo e eu vou verificar o que ele está precisando naquele momento, se ele precisa de uma instrução mais direta. Então, organizar o ambiente para que esse aluno seja beneficiado, tá? Pode passar, Júlia. E em casa ainda, né, manter em casa um sistema ou código de sinal que seja entendido por todos os membros da família, né? Não precisa ficar chamando a atenção dele toda hora. Às vezes, num sinalzinho que você faz, ele já entendeu que ele esqueceu alguma coisa, que ele perdeu alguma coisa, ou que ele está extrapolando em algum comportamento, tá? Manter o ambiente harmonioso também e organizado, porque essa tendência de esquecer as coisas, de perder as coisas, é muito grande. Então, num ambiente organizado e criando uma rotina, evita-se que isso aconteça o tempo todo. Reserva um espaço arejado e bem iluminado para ele fazer as tarefas de casa. E o quarto da pessoa com TDAH também não pode ser um quarto repleto de estímulos muito diferentes. Né? Então, um quarto mais clean e organizado também ajuda a vida do TDAH, tá? Pode passar. No comportamento, então, é super importante a gente advertir construtivamente o comportamento, né? Quando ele tem um comportamento inadequado, então é aquilo que eu falei, é melhor estabelecer um código ou chamar a atenção dele de uma forma positiva do que ficar o seria mais sistema de reforço imediato.
para o bom comportamento dele. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu costumo fazer da seguinte forma: como ele está sempre sentado perto de mim, quando acontece uma situação que foi muito legal, que deu muito certo, ele acertou a atividade, ou ele fez uma boa pergunta, ou ele desenvolveu bem uma conversa com um colega, eu vou e bato na mão. Legal. Para ele saber que eu vi, tá? Preparar a criança para qualquer mudança que altere a rotina. Isso é importante tanto para o TDAH como para o estudante com autismo também. Quando você muda a rotina dele naquele dia, então estabelece a rotina e segue. Se você vai precisar sair da rotina, avisa ele antes, porque aí ele vai ter um tempinho para ele se reorganizar para uma nova rotina e não vai apresentar tantos comportamentos inadequados, tá? Incentiva o aluno a exercer atividade física regular, porque quando eu tenho uma hiperatividade física, e quanto mais atividade física eu fizer, eu vou ter uma organização melhor dos meus comportamentos, tá? Não vou extrapolar eles todos no ambiente da sala de aula. Eu vou ter um espaço onde eu consigo extrapolar essa hiperatividade toda. Então, é importante ele fazer atividade física. Estimular a independência, a autonomia da criança, considerando sempre a faixa etária, sempre a idade daquela criança. A gente não vai dar responsabilidades que naquela faixa etária ele ainda não dá conta de cumprir, tá? Então, é sempre considerando a faixa etária que ele está. E estimular a fazer amizades, porque o TDAH ele vai precisar de redes de apoio, né? Ensinar ele a lidar com situações de conflito, né? Então, ensinar ele a pensar, a raciocinar, chamar um adulto para intervir, se necessário, saber esperar a vez dele. Só que para tudo isso, a gente precisa ensinar, porque ninguém nasce sabendo. E o TDAH também não nasce sabendo e ele precisa de apoio, tá? Então, é importante a gente, enquanto professor, ensinar que ele pode sim dedicar um tempinho a mais para pensar, porque na impulsividade ele quer responder sem pensar. Então, a gente vai ensinando o nosso aluno a parar um pouquinho e pensar nas respostas, tá? Pode passar, Júlia. As dicas para os pais, mas eu já passei resumidamente aquela hora para vocês. Pode passar. Pode passar, Júlia. Então, eu espero, gente, ter colaborado um pouquinho para que vocês entendam um pouquinho esse universo aí do TDAH, como acontece na sala de aula. Espero que vocês tenham compreendido como funciona o trabalho na rede municipal. A gente está à disposição, né? Espero vocês nos próximos concursos futuros, né, Cleide? A turma entrando aí na rede municipal para dar aula junto com a gente. E a gente está sempre à disposição caso vocês tenham dúvidas lá na Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Obrigada. Só fazer Primeiro eu gostaria de agradecer a fala da professora Cristiane. Acho que foi brilhante. Eu gostei do conteúdo. Gostaria de fazer só uma pergunta, professora. Uma perguntinha que chega para mim dos alunos, né? Por exemplo, a sua fala já respondeu praticamente, mas é a angústia de alguns alunos. Em algum momento a TDAH acaba, né? Uma questão, eu já percebi pela tua fala, né? Mas, por exemplo,
tem um laudo de alguns anos atrás, 5 anos, ainda é válido? Pergunto, não no sentido de invalidar o diagnóstico. Na palestra anterior a gente até falou da importância do diagnóstico e ou mais de uma opinião, mas de pensar num constante acompanhamento desse aluno. Só uma situação assim, eu fui rotulado de alguma maneira, agora não, eu sinto que modificou alguma coisa, preciso reiteradamente voltar aos exames, às consultas. É só uma ideia, rapidinho. Tá, entendi. E aí a coleguinha que fez mais uma pergunta, também vou responder a dela na sequência, tá bom? O diagnóstico, como eu falei para vocês, o TDAH, ele não tem cura, né? Eu nasci TDAH, eu vou morrer TDAH. O que modifica? O que modifica é que eu vou aprendendo a lidar com essas características e aí esses sintomas eles vão minimizando. E conforme vai minimizando os sintomas, o nível de apoio que eu preciso para a minha vida vai diminuindo também. Então, se eu antes precisava ir a cada 2, 3 meses no médico, pegar um receituário, comprar uma medicação e fazer terapia toda semana, mas eu fui aprendendo a lidar e eu fui melhorando, talvez eu não precise mais daquela medicação. Só com a terapia eu vou dando conta. E dali mais um tempo eu posso perceber que se eu for a terapia a cada 15 dias é suficiente. E daqui um pouco eu posso perceber que tá tão mínimo os sintomas que eu tô dando conta da minha vida muito bem. E eu tô feliz assim, né? E nesse momento eu não tô precisando de apoio. Então é isso que muda, né? O que muda é o nível de suporte que eu preciso em determinados momentos da minha vida. Quando eu sou criança, eu já preciso de suporte, tendo ou não TDAH. Porque criança precisa de orientação, precisa quem ensine, precisa quem ajude. Depois de um tempo, eles não precisam mais. Se eu sou uma criança com TDAH, eu preciso de mais suporte ainda, da família e da escola. Mas com o tempo, eu vou percebendo que eu já consigo muitas coisas sem esse suporte. E aí pode ser que eu precise continuar indo ao médico sempre, pode ser que eu não precise mais ir ao médico sempre, né? E eu vou menos vezes, ou eu não vou mais, e quando percebo que preciso desse apoio de novo, eu retorno, né? Mas isso é algo que vai ser diferente de indivíduo para indivíduo, porque esse prognóstico muda de pessoa para pessoa, tá? E a pergunta da colega aqui qual é a diferença entre o psiquiatra e o neurologista, é isso? E a psicólogo, desculpa. Qual a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Talvez a professora, com certeza a professora Cleide pode responder isso muito melhor do que eu, mas eu vou tentar responder, tá, Cleide? O psiquiatra é um médico que ele trata da saúde mental. Então, todos os transtornos de saúde mental, é o psiquiatra que vai diagnosticar, que vai receitar um medicamento, por exemplo. O psicólogo, ele vai trabalhar mais com a terapia. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a buscar estratégias para você aprender a lidar com as suas características, independente se você tem TDAH ou não, tá? Aliás, todo mundo devia ir no psicólogo, gente. Psicólogo é vida, tá? Porque o psicólogo, ele ajuda a gente se conhecer melhor, a gente a entender melhor como as coisas funcionam na nossa vida, né? A gente aprende a controlar melhor alguns comportamentos, né? A gente aprende a lidar com os nossos sentimentos. Então, o psicólogo é aquele cara que ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos, colocar tudo no lugar, tá? Então, é muito diferente o médico, o psiquiatra, do psicólogo, tá?
Deu para entender? Cleide, quer complementar a minha resposta? É isso mesmo? Então tá bom. Obrigada. Ok. Convido a aluna Heloísa de Castro, da turma do 4º ano A, para que faça a honra de entregar um mimo à professora Cristiane. Em agradecimento e contribuição ao nosso evento. Obrigada. Sua presença, sua Legal. dedicação nos enriquece. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigada, gente. Obrigada.